Nossa aula de hoje, ela trata das relações ecológicas. Dentro do aspecto ecológico existem relações entre os seres vivos e esse é o nosso objetivo de análise de hoje. Relações ecológicas ou interações biológicas são as diferentes formas ou os diferentes tipos de relação que existem dentro de uma comunidade, tanto em uma população, com os indivíduos da mesma espécie relacionando-se, quanto entre populações diferentes. Populações essas que podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, existem relações ecológicas entre indivíduos de uma mesma espécie, que são qualificadas como relações homotípicas ou intraespecíficas, e tem relações ecológicas que se dão entre indivíduos de espécies diferentes, que são chamadas de relações heterotípicas ou interespecíficas. Então, essa é a primeira qualificação de diferenciação que nós teremos entre as relações ecológicas. Então, para que nós possamos entender melhor a classificação das relações ecológicas, nós as dividiremos em relações harmônicas, quando então elas geram resultados favoráveis às duas espécies ou os dois espécimes que estão se relacionando, sem que nenhum deles tenha algum tipo de prejuízo, ou que pelo menos uma espécie ou espécime tenha uma certa condição favorável, mas sem causar nenhum dano a outra espécie ou espécime. Tá? E teremos as relações desarmônicas, nas quais um indivíduo se beneficia, enquanto o outro ele tem algum tipo de malefício. Né? Então, uma espécie ou espécime tem proveito na relação, enquanto a outra tem algum tipo de situação contrária, de perda na relação ecológica. E também são chamadas, respectivamente, de interações positivas, né, que é um outro nome que a relação harmônica pode ter, e ou de interações negativas, que é um outro nome que as relações desarmônicas podem ter. Quando a relação ocorre, isso eu já até comentei, né, com vocês, né, mas vale a pena falar novamente. Então, quando a relação ocorre entre espécies diferentes, chamamos de relação interespecífica ou heterotípica, e já então, quando ocorre dentro de uma mesma espécie, a chamamos de relação intraespecífica ou homotípica. Para facilitar os nossos estudos, nós vamos dividir as relações, né? Primeiramente, falaremos das relações harmônicas, inicialmente das intraespecíficas e depois das interespecíficas. Posteriormente, falaremos das relações desarmônicas, inicialmente também nas desarmônicas as intraespecíficas e posteriormente as interespecíficas. A primeira das relações intraespecíficas harmônicas que comentaremos são as colônias. As colônias são associações entre indivíduos de uma mesma espécie, obviamente, né, se trata de uma relação intraespecífica, que se mantêm ligados entre si, formando uma única unidade estrutural com interdependência fisiológica. O que significa isso? Os indivíduos eles se mantêm acoplados, colados, unidos uns aos outros, e a fisiologia de um depende da do outro. Então, eles conseguem trocar substâncias entre si, produzidas por um, pode ser passada para o outro e a recíproca acontece. Então, existe essa interdependência fisiológica. Apesar de serem vários indivíduos, a funcionalidade lembra uma estrutura só, um único organismo. Tá? E quais seriam os exemplos disso? Nós temos como exemplos disso os corais, são extremamente conhecidos como colônias, né? Como arranjos de colônias. E temos uma estrutura chamada caravela, que é essa segunda imagem aqui, logo abaixo, que se trata de uma colônia de selenterados. Tá? Então aqui temos duas estruturas exemplo de colônias, os corais e as caravelas. A segunda relação intraespecífica harmônica é a sociedade. A sociedade é uma associação entre indivíduos de uma mesma espécie, obviamente, né? Não são ligados anatomicamente. Essa é uma das chaves de diferença entre a sociedade e a colônia, que agrupam-se para a divisão do trabalho.
Uma das diferenças é que os indivíduos na sociedade, ao contrário da colônia, eles não estão ligados anatomicamente, não existe uma interdependência fisiológica no sentido de ligação. Existe uma interdependência entre eles no sentido de que cada indivíduo, cada espécime tem uma função específica dentro da sociedade e a função dele é exercida para beneficiar o todo. Então eles dividem o trabalho de modo organizado e cooperativo, onde cada um faz uma função e a somatória dessas funções gera todo o sistema dentro da sociedade, o sistema funcional dentro da sociedade. São exemplos, então, as abelhas, é um dos principais exemplos de sociedade ecológica, é uma relação muito comum, muito conhecida, que são as abelhas. E temos também um outro exemplo, que são as formigas. Além delas, obviamente, temos os cupins, né? São todos eles insetos sociais, são himenópteros, né? São os mais conhecidos organismos que trabalham, né, no aspecto de sociedade. Se você pegar as abelhas, por exemplo, as abelhas são divididas em castas, onde cada uma dessas castas tem uma função específica dentro da sociedade. Algumas delas são responsáveis pela busca do alimento, outras pela defesa da sociedade, outras pela organização no sentido de tratar dos indivíduos, de produzir o alimento para os indivíduos, outros cuidam dos filhotes, outros são responsáveis pela reprodução. Então, cada uma dessas castas representa uma função dentro da sociedade. Já as relações harmônicas interespecíficas, nós teremos como primeiro tipo uma chamada mutualismo. Mutualismo é uma associação necessária e obrigatória entre duas espécies. Essa é uma das principais referências para o mutualismo, o fato dela ser necessária e obrigatória para as duas espécies que estão ali envolvidas, onde as duas espécies envolvidas se beneficiam com também um processo de interdependência fisiológica, ou seja, é um tipo de relação em que, naquela condição, as espécies só conseguem sobreviver se estiverem ligadas umas às outras, onde uma produzirá substâncias que ajudará a outra na sua sobrevivência. E são exemplos, então, de mutualismo. Vocês devem conhecer esse animal aqui, e esse animal é uma cabra, né? As cabras são conhecidas por serem animais ruminantes. O que significa isso? Elas têm a capacidade de digerir fibras de celulose a partir de uma divisão do seu estômago, onde parte do seu estômago é dedicada ao processo de quebra das estruturas de fibra de celulose. Mas como isso acontece? Dentro do estômago da cabra, nós temos compartimentos, onde um deles, chamado rumen, ele permite o armazenamento de bactérias e protozoários que ajudarão no processo de digestão, no processo de quebra dessas fibras de celulose. Então, esses micro-organismos que estão dentro do rumen participam efetivamente do processo de digestão. Então, entre esses micro-organismos e a cabra, existe uma relação mutualística, mútuo no sentido de que os dois se beneficiam. E existe uma interdependência fisiológica, uma vez que a fibra é quebrada pelos micro-organismos e então a sua energia é disponibilizada, ou melhor dizendo, as moléculas resultantes dessa quebra são disponibilizadas para que o animal possa utilizar na sua fisiologia. E esse animal também, então, ele abrigando esses micro-organismos dentro de si, ele dá a eles condição, temperatura e além de fornecer o alimento para que eles possam também se manter vivos. Então, uma espécie ajuda a outra e as duas conseguem sobreviver nessa condição. Um outro exemplo de mutualismo muito conhecido são os líquens. Se você observar aqui, nós temos exemplos de líquens. E aqui no lado direito, nós temos uma imagem aumentada de um líquen. O que é um líquen? O líquen não é um ser vivo. O líquen é uma associação mutualística entre duas espécies. Entre uma alga unicelular, que aqui está representada na cor verde,
e entre um fungo, que aqui nós conseguimos ver perfeitamente as suas hifas. Os fungos, eles conseguem manter a umidade e com isso ceder à alga água, que é um elemento fundamental para a sobrevivência da mesma, uma vez que para realizar o processo fotossintético, ela demanda de água. E ao realizar o processo fotossintético, essa alga divide parte dos glicídios produzidos com o fungo, ou seja, ambos só conseguem sobreviver nessa condição quando estão então em mutualismo, onde um cede parte de alimento, né, para o outro e recebe outra parte de alimento, onde um consegue beneficiar o outro e ser beneficiado por ele de forma mutualística. Uma outra relação harmônica interespecífica é a protocooperação, que lembra muito o mutualismo. No entanto, na protocooperação não existe a obrigatoriedade e nem a interdependência fisiológica. Então, as duas espécies serão beneficiadas com a protocooperação, mas não há obrigação da ocorrência da protocooperação para a sobrevivência dos envolvidos. Mas, quando estão nesse tipo de relação, né, o próprio termo lembra isso, protocooperação, uma cooperação entre situação em que beneficia as duas espécies, é muito mais favorável. Aqui nós temos dois exemplos de protocooperação. O primeiro deles, aqui você tem um crocodilo e tem uma ave que se encontra dentro, né, da boca do crocodilo. No entanto, aqui ela não está em risco algum. O que ela está fazendo aqui é algo que beneficia o crocodilo. Essa ave é conhecida popularmente como paliteiro e ela retira o excesso de alimento que fica preso entre os dentes e a gengiva do crocodilo, diminuindo a chance de uma infecção na boca do crocodilo. Infecção essa que poderia prejudicar efetivamente o crocodilo, uma vez que ele depende da sua arcada dentária, da sua boca, para poder adquirir alimento e se defender. Então, nesse caso, nós temos uma protocooperação na qual a ave se beneficia com um alimento gratuito e bem protegido, né? E o animal aqui, o crocodilo, se beneficia evitando uma infecção bucal. Do outro lado, também temos uma outra protocooperação que se dá entre as vacas, no caso, uma representante delas, e entre essa outra ave aqui, que é uma garça, conhecida como garça vaqueira. O que ela faz? Ela, se vocês observarem aqui, ela está bem próxima à vaca e parece estar bicando a vaca. Na verdade, ela debica a vaca, mas ela não faz isso com o intuito de machucar a vaca. Ela retira do couro da vaca os carrapatos que estão ali sugando o seu sangue. Então, com isso, ela se beneficia, a garça, com um alimento altamente rico em proteína e minerais, e a vaca se beneficia ficando livre de um ectoparasita que pode lhe causar danos. Então, as duas espécies se beneficiam também. Existe a obrigatoriedade dessas duas situações aqui acontecerem? Não. O crocodilo, ele possivelmente não vai morrer se o paliteiro não retirar o excedente de alimento dos seus dentes, mas ele pode ter danos na sua arcada dentária, né? Ele pode ter algum tipo de infecção na sua boca, o que não é interessante, então ele acaba se prevenindo com isso. E o paliteiro se beneficia pois tem alimento, mas caso ele não consiga retirar o alimento dos dentes de um crocodilo, por não haver crocodilo, por exemplo, perto dele, ele pode se alimentar de outras fontes. O mesmo acontece com a garça. Se ela não tiver a vaca para comer os carrapatos, ela usa de outros recursos alimentares. E a vaca, ela não vai morrer porque tem carrapatos, mas vai viver bem melhor sem os carrapatos. Outra relação harmônica interespecífica é o comensalismo. O comensalismo é uma associação em que uma das espécies se beneficia dos restos alimentares de outra espécie. No entanto, ela não causa nenhum benefício, nenhum prejuízo à primeira espécie. Uma espécie se beneficia sem causar nenhum prejuízo, mas também sem causar nenhum lucro à outra espécie. São exemplos disso. Essa primeira situação aqui, ó, você tem um tubarão. Esse
Esse indivíduo maior aqui é um tubarão. E abaixo dele você vê um outro peixe de menor porte, que é a rêmora. A rêmora ela acompanha os tubarões e quando os tubarões vão se alimentar, eles deixam cair pedaços das suas presas. E esses fragmentos das presas que vão caindo, esses pedaços de carne que porventura vão caindo, vão servindo de alimento para as rêmoras. Essas rêmoras se beneficiam com isso, pois elas têm um alimento fácil de conseguir, um alimento ali bem tranquilo delas adquirirem. No entanto, elas não causam nenhum tipo de prejuízo ao tubarão, pois esse alimento que cai enquanto ele come, esses fragmentos das presas que eles estão usando na sua alimentação, para ele é algo desperdiçado. Ele não vai conseguir retomar esse alimento para si. Então ele ia cair, ia descer pelo fundo do mar e quem está lá para se beneficiar logo, logo abaixo da boca do tubarão é a rêmora. Então a rêmora se beneficia sem causar nenhum prejuízo para o tubarão. Na outra imagem, o que nós temos são duas leoas se alimentando de uma presa, né, de uma vítima, e logo aqui próximo, várias hienas sentadas, espreitando, né, assistindo essa cena. O que nós teremos aqui é uma situação em que as leoas se alimentarão e o que sobrar da carcaça dessa presa aqui será alimento das hienas. Então as hienas em momento algum têm a necessidade de atacar as leoas pelo alimento, uma vez que elas sabem, né, instintivamente que as leoas deixarão alimentos para elas. Então elas vão comer o que sobra da presa aqui que serviu de alimento para as leoas. As leoas não têm nenhum tipo de prejuízo nem lucro nessa relação. No entanto, as hienas se beneficiam e muito com essa relação, pois tem alimento gratuito e de fácil aquisição para elas ali. Uma outra relação harmônica interespecífica é o inquilinismo. O inquilinismo é uma associação em que uma espécie ela pode se fixar ou se abrigar na outra sem causar-lhe prejuízo. Ela pode se fixar sobre a outra espécie, ela pode se abrigar dentro, se alojar dentro da outra espécie, mas em nenhum momento ela pode trazer prejuízo a essa espécie. Já a espécie que tem o indivíduo se fixando sobre ela ou dentro dela, não tem benefício nem malefício com a relação. Então, para ela, pode ser algo indiferente. São exemplos, então, de inquilinismo. Se você observar aqui na parte superior, é uma cena que eu acredito que todo mundo conheça. Nós temos aqui um peixe muito famoso, que é o peixe palhaço, e temos um outro animal marinho, também muito famoso, que é a anêmona. O peixe palhaço ele se abriga entre os tentáculos das anêmonas para se proteger de possíveis predadores. Para a anêmona, ele não traz nenhum benefício nem malefício, mas para ele é uma questão de sobrevivência, ele consegue se proteger ali. Já aqui abaixo nós temos um outro exemplo de inquilinismo. É uma planta que eu também acredito que todos conheçam, é uma orquídea. E essa orquídea ela é uma planta qualificada como planta epífita, ou seja, ela vive sobre outra planta. No caso aqui uma árvore. E essa planta ela tem uma característica muito interessante que ela se aloja na outra planta, mas não lhe causa nenhum tipo de dano. Ela não usa da seiva da planta que ela tem como suporte. Ela simplesmente se fixa ali para poder, com isso, obter mais energia luminosa e a água que escoa aqui pelos troncos é preso aqui no sistema radicular da orquídea e supre as demandas hídricas da planta. Então, a orquídea não traz nenhum prejuízo e nenhum benefício para a planta suporte. E a ela se tem uma certa vantagem, uma vez que ela tem maior contato com a luz e maior disponibilidade de água para o seu metabolismo. Então, o epifitismo aqui é um termo utilizado para plantas que têm essa relação de inquilinismo. Plantas que vivem sobre as outras. Além das orquídeas, nós temos as bromélias, que têm essa capacidade de viver sobre outras plantas sem causar-lhe prejuízo. Existem plantas que realmente causam danos nas outras, mas não é o caso das orquídeas. Nas relações desarmônicas intraespecíficas, então,
nós teremos indivíduos da mesma espécie se relacionando, porém teremos o prejuízo de algum deles. Um vai se beneficiar em detrimento ao outro, ou seja, um espécime se beneficia e o outro espécime é prejudicado. A primeira dessas relações é a competição, então sempre chamada de competição intraespecífica. Nela, que indivíduos de uma mesma espécie concorrem pelos mesmos fatores ambientais existentes em quantidade limitada. E são basicamente três fatores que geram a competição intraespecífica. São eles: o abrigo, ou seja, o local de sobrevivência, a parte de área, o alimento, que pode estar em quantidade insuficiente, e o parceiro sexual. Esses três fatores, se estiverem em quantidades limitadas, gerarão a competição. E o resultado dessa competição, normalmente, é a morte do indivíduo, né, quando, por exemplo, o recurso em disputa é o alimento, ou o afastamento do indivíduo do grupo. Ele pode simplesmente dispersar e buscar esse recurso que está limitado em outro local. Por exemplo, se ele está com problema em área, em espaço, né? O espaço está muito pequeno para todos os indivíduos, ele pode sair do grupo e procurar uma outra população, obviamente da sua espécie, que tenha uma densidade mais favorável para a sua sobrevivência, que tenha uma densidade menor de indivíduos, né? Isso pode acontecer também por parceiro sexual. Quando ele não consegue acasalar, ele pode buscar o parceiro sexual em outro local, onde se tenha uma maior quantidade de parceiros para ele. A competição, ela também pode acontecer de forma física. Os indivíduos podem se engalfinhar, podem ter contato físico, pode ter uma luta. E isso também pode causar danos aos indivíduos. Um espécime, por exemplo, pode se machucar numa luta e com isso perder a capacidade de se locomover, pode perder a capacidade de predar, caso venha a ser um predador, e consequentemente morrer. Então, várias condições negativas podem acontecer num processo de competição. Aqui nós temos exemplos, né? No caso aqui do primeiro, desses jacarés aqui, eles podem estar competindo, por exemplo, por um espelho d'água que pode ter diminuído em função de uma seca. E aí, então, a área de ocorrência deles se torna menor, o que pode gerar prejuízos para um indivíduo em detrimento ao outro. Alguém vai se beneficiar, alguém vai sobreviver. Os outros ou vão morrer ou vão ter de buscar um novo local para morar. E na imagem aqui de baixo, essa imagem é muito clássica. São dois bisões americanos disputando uma fêmea. E eles entram no contato físico realmente. Eles batem a cabeça um no outro até que um desista da fêmea. E aquele então vitorioso do combate, da disputa, é que vai poder então acasalar com a fêmea. Essa é uma cena muito clássica, né? Tem até um energético que a traz como referência à sua marca, né? De força, né? de vitalidade. Nas relações desarmônicas intraespecíficas, ainda temos o canibalismo. O canibalismo é uma relação de predação entre indivíduos da mesma espécie, onde um indivíduo ele mata o outro da mesma espécie com fins alimentares. No entanto, vários aspectos podem estar relacionados ao canibalismo, vários fatores podem gerar o canibalismo. Existe uma condição em que um recurso existente em quantidade insuficiente, como é o próprio alimento, pode gerar o canibalismo, onde o indivíduo acaba se alimentando de outro da sua espécie por não ter outro tipo de alimento disponível. Existem também outras situações em que o canibalismo acontece por estresse. Algumas espécies em condição de estresse geram o canibalismo, né? Aqui nós temos um exemplo disso. Nós temos um aviário, onde uma quantidade muito grande de animais é colocada em um espaço muito pequeno, e essa condição de estresse ela pode gerar um canibalismo, onde as aves ficam se debicando umas às outras e causando danos, se alimentando de parte do corpo da outra, como é visto aqui na imagem abaixo. Outras situações que podem gerar o canibalismo, e aí é um canibalismo que acontece naturalmente, é um processo reprodutor. Nesse caso aqui superior, nós temos um louva-a-Deus. Os louva-a-Deus têm como característica o canibalismo, onde as fêmeas se alimentam dos machos durante o acasalamento.
Também, falando sobre invertebrados, mas não insetos e sim aracnídeos, nós temos essa aranha aqui que é muito famosa, conhecida como viúva negra. Esse nome vem em função de que, na sua reprodução, ela também mata o seu parceiro sexual durante o acasalamento.